Essa é uma live sobre yamas e niyamas. E hoje eu vou falar sobre Satya e Santosha. Esperar o pessoal entrar. O pessoal tá chegando aí. Espero que hoje não tenha nenhuma live aí de Sandy Júnior, nem Nando Reis aí. Né? Nem final de Big Brother. Enfim. Foi o horário que deu para eu fazer. Porque durante o dia eu tô bem atarefado, cheio de coisas. Então, melhor horário para mim é esse na terça e quinta. Então, vou esperar o pessoal entrar, mas já vou dando as boas-vindas aí. Claudinei, Mariane, Valéria. Tá legal aí, iluminação e áudio? Se tiver, manda um joinha aí, tá? Ok. Bom, vamos chegando aí. Pessoal, tiver algum questionamento para fazer, pode aproveitar esse tempinho, tá? Esse iniciozinho. Hoje eu vou falar sobre um yama e um niyama, que são Satya e Santosha, ok? Já vou explicar o que significa, tá? Seguinte, dentro do yoga, a gente tem muito mais do que só as posturas físicas, como eu falei numa live sobre as 8 partes do yoga. E a base, o iniciozinho mesmo da nossa prática é a prática de yamas e niyamas, que são as abstinências e as observâncias, ok? E eles são muito úteis para a gente melhorar como pessoa. Eles ajudam muito a gente a evoluir espiritualmente, né? Evoluir dentro da sociedade e evoluir com nós mesmos, né? Com a forma de tratar a nós mesmos, ok? Então, por isso que é importante saber um pouquinho sobre yamas e niyamas, e quando a gente põe em prática isso no nosso dia a dia, ajuda demais a gente a se conhecer, tá? Porque a partir dessa prática a gente consegue trabalhar o nosso autoconhecimento. Beleza? Então, se você gosta dessas lives que eu faço aqui, clica na setinha aí embaixo, manda para o pessoal que você acha que pode se interessar também, tá? Às vezes você quer mandar para algum colega que pratique yoga, algum professor, né? Ou alguma pessoa que você queira que pratique também, ou que descubra que yoga não é só postura, ok? Então, é isso. Namastê, Glória. O pessoal tá entrando aí, Maria José. Ok. Mostrei minha geladeira ali. Seguinte.
Vamos iniciando então. Fala, Max. Hoje eu vou falar sobre... Vou continuar o nosso papo sobre yamas e niyamas, que são parte da filosofia yogi, tá? E hoje eu vou falar do segundo yama, o segundo niyama. A gente tem 10, né? São 5 de cada. Eu sei que colocando aqui vai ficar inverso, mas yamas está do lado de cá, niyamas está do lado de cá, tá? Depois, se alguém se interessar, eu posso mandar o PDF dessa folhinha aqui. São práticas espirituais, né? São práticas onde a gente observa as nossas ações em relação a nós mesmos e em relação às outras pessoas. E com isso a gente consegue se tornar pessoas melhores, tá? Porque a gente vai evoluindo aí como pessoa e isso te permite viver em harmonia, tá? Com as outras pessoas e consigo mesmo. Porque a gente aprende a aceitação, a gente aprende sobre a nossa própria verdade, e a gente se torna pessoas melhores e pessoas mais felizes, porque a gente não vai esperar a felicidade de coisas externas, ok? Então essa é a ideia da gente praticar aí yamas e niyamas, e não é nada arbitrário. Então não é assim, você começou a fazer yoga, você tem que praticar isso. Não. Se você quiser se aprofundar no yoga, você vai praticar isso. Se você quiser praticar yoga só por praticar os alongamentos ali, ok, não precisa se preocupar com isso, ok? A Glória está perguntando do livro. Esses sutras, eles são do livro 2. Aqui eu uso o livro dos Sutras do Yoga, né? Eles são do livro 2. Se eu não me engano, é do 28 para frente ou algo do tipo. Vamos ver aqui, que aí eu dou a informação mais correta. 28. Então aqui, ó, o Satya, ele começa no Sutra... Vamos lá. Sutra 36, página 133, tá? E depois o Santosha mais pra frente. Pessoal, esse livro aqui, ele é vendido lá no Centro de Yoga de Ayurveda, em Belo Horizonte, tá? Foi traduzido por eles. Então, quem se interessar, é muito legal, é muito... assim, é uma linguagem muito fácil, então não tem nada muito complicado, dá pra gente entender certinho sobre os sutras, tá? O que são os sutras? São a base de toda a prática, de toda a filosofia do yoga, ok? Então, quando a gente começa a querer se aprofundar um pouco no yoga e na prática do yoga, a gente começa a estudar os sutras, porque eles trazem toda essa filosofia aí, ok? Então é o seguinte, gente. Quando a gente começa a praticar os yamas e niyamas, a gente nota a diferença na nossa vida e a gente nota que vai vir mais situações para a gente praticar aquilo. Como vocês vão ver no Satya, né, na veracidade. A gente até brinca que o Satya, o segundo yama, é não mentir. Então, quando a gente começa, a gente se propõe a praticar isso, alguém vem e pergunta se está gordo para você. Vem uma pessoa, um namorado ou uma namorada e fala, eu tô gordo. E aí você se propôs a não falar mentira. Mentira, tô brincando, tá? Mas assim, vocês vão entender que não é
falar a verdade sempre, tá? Talvez seja melhor você não falar nada, tá? Igual eu vou contar uma historinha. Enfim, vamos lá. Sempre que você se propor a praticar alguma dessas coisas, né? Alguma dessas práticas, né? De yamas e niyamas, vão acontecer várias situações no seu dia a dia aonde vai ser exigido de você isso, tá? É assim, impressionante. A gente fala, vou praticar isso. Aí vem uma situação para te atrapalhar. Por quê? Porque você pediu para praticar. E você só vai conseguir desenvolver naquilo se você praticar. Concorda? Então, o Satya é praticar não mentir. A gente costuma falar que é a veracidade. Tá? Por quê? Porque eu vou falar só a verdade. Ah, mas por que isso é importante? Gente, se você fala uma mentira, aquela mentira, ela te exige que você fale outra mentira para sustentar ela. E aí, você falou outra mentira, para você sustentar aquela outra mentira, vai te exigir que você fale uma terceira mentira. E aí aquilo vai virando uma bola de neve e você não consegue depois lembrar das mentiras que você contou e você acaba se perdendo, tá? E as pessoas vão descobrir que é mentira. Então, para não ficar como se você fosse mentiroso, desonesto e tudo mais, é melhor você falar só a verdade. Ah, mas a verdade às vezes dói. Tá, mas não precisa falar sempre, tá? Igual a gente vai ver. Então, no Sutra está escrito o seguinte: para aquele que está estabelecido em não falsidade, tá? Ou não mentir, a própria ação é a sua recompensa. Eu vou falar um pouquinho, vou explicar um pouquinho sobre isso da forma como está colocado no livro, tá? Eu usei para esse também o livro do Rohit Mehta aqui, que é o Yoga, a Arte da Integração, tá? Esse livro ele estava esgotado, eu demorei para achar ele, e aí depois que eu achei, comprei e tudo mais, ele ficou guardado aqui um tempão, antes de eu ler, porque eu sou desses, tá? Eu compro o livro, deixo ele aqui no plástico e 2 anos depois eu leio ele. Acontece. Depois eu descobri que ele foi reimpresso, então tá mais fácil de encontrar agora. Então quem se interessar pode procurar lá, tá? O que acontece com a veracidade? Por que a ação é a sua recompensa, né? Por que a própria ação é a sua recompensa? Segundo o Rohit Mehta nesse livrinho aqui, ele fala que você começa a realizar só ações completas. Por quê? Porque você não realiza mais as ações visando uma segunda intenção. Você começa a viver mais presente, porque você está vivendo aquilo de verdade. Então, por isso é não falsidade, tá? Por isso é veracidade. Então, você começa a não buscar os frutos da sua ação. Você faz as suas ações por si só e quando os frutos vierem, ok. Quando não vierem também, ok, tá? E tanto que a gente vai ver que isso aí é Santosha, que é o próximo niyama que eu vou comentar, tá? E aí, como você está vivendo verdadeiramente aquela prática, você não tem antecipação psicológica. Por quê? Qual que é o nosso objetivo praticando yoga? É viver, estar presente, né? Então, se você não tem aquele apego ao resultado da sua ação, então você não fica antecipando. E aí você vive de verdade aquele momento. E é isso que a gente quer viver cada momento ali, né, no presente, e se manter ali o máximo de tempo que a gente conseguir, tá? E se a gente vive verdadeiramente uma ação, né, aquilo que você está fazendo, você não está antecipando nada, você não está esperando nada daquela ação. E aí você vive
de uma forma melhor, porque você diminui as suas preocupações ali, tá? E além disso, você não cria uma bola de neve também, que uma mentira vai puxando a outra, tá? É tudo mais fluido quando a gente pratica não falsidade, tá? Não mentir ou a veracidade, ok? E aí, dessa forma, a gente vê realmente aquilo que a gente está fazendo, né? A gente vê o que é de verdade e a gente não fica projetando, porque às vezes as coisas elas são de um jeito, mas a gente projeta de outro jeito. E aí dessa forma a gente está vendo uma coisa que é falsa lá na frente, né? Mas na verdade você está vivendo aquilo, e se você não estivesse projetando lá na frente, você estaria verdadeiramente percebendo o que significa de verdade aquilo que você está fazendo, tá? É um pouco mais profundo, por quê? Porque agora a gente começou a entrar mais profundamente nessa filosofia, né? E aí pode parecer até meio abstrato, mas quando a gente começa a colocar em prática, a gente vai percebendo isso, tá? E aí, por que a ação é a sua própria recompensa? Porque você não está preocupado com o que vai acontecer, né? Com o resultado da sua ação. Então a sua ação é a própria recompensa. E aí você vai viver verdadeiramente aquela ação, ok? E depois eu vou linkar as duas coisas, que até no livro mesmo ele fala isso, mas é bem interessante, tá? Então, se eu estou sempre com a verdade, vai chegar um momento em tudo que eu disser vai ser verdadeiro. Swami Satchidananda fala isso no livro da capa verde. É bem interessante, porque ele usa umas brincadeirinhas assim para explicar, tá? Mas é assim que funciona, tá? É assim que o universo responde às suas ações. Por quê? Porque imagina uma pessoa que sempre fala só a verdade. Ela tá com a verdade. Ela nunca mente, tá? Ela é uma pessoa mais positiva, né? Ela é uma pessoa mais respeitosa, mais honesta. E aí, mesmo que o que ela falar, isso fala desse jeito, o autor do livro, né? Mesmo se o que aquela pessoa falar não for verdade, a verdade e o universo, de tão honesta que aquela pessoa vão fazer de tudo para que aquilo se torne verdade, tá? Então, se a pessoa abençoar, aquilo vai se tornar verdade. Se a pessoa rogar uma praga, também vai virar verdade, tá? Porque a pessoa está sempre falando a verdade. Então ela é uma pessoa muito honesta, muito verdadeira. Ela nunca mente. Então o universo vai direcionar tudo para tudo que aquela pessoa fala ser verdade, tá? É bem interessante olhar por esse ponto. E essa, como eu falei na última live, essa é é como se fosse o resultado final de se praticar só aquilo, né? De se praticar, é a prática suprema da veracidade. É a prática suprema de não ser falso, de não falar mentira, tá? Quando você alcança essa prática suprema, então tudo que você fala se torna verdade, né? E você está acostumado a falar só a verdade. Então isso é muito interessante nos dias de hoje, porque a gente vive num mundo onde tem muito Instagram, né? E o Instagram tem muita mentira. Não adianta. Você vê a pessoa blogueira, ela mostra ali uma vida perfeita, maravilhosa, que é o sonho de todo mundo. Mas por trás, às vezes, ela está em depressão. Entendeu? Às vezes ela mostra, ela viaja e ela tira um monte de foto e ela vai postando aquelas fotos. Só que ela viajou só uma vez e as pessoas pensam que ela está sempre viajando, né? Então ela está falando mentira, ela está sendo desonesta.
E eu não vou falar nem do corpo, né? Porque às vezes, se a pessoa mexer no ângulo da foto, o corpo já muda. Se ela mexe na iluminação, o corpo muda. Então, fora os Photoshop também que as pessoas costumam colocar, né? Então, as pessoas estão muito desonestas hoje em dia. Elas estão falando muita mentira, principalmente na internet, principalmente aqui no Instagram. E a pessoa, quando ela é assim, ela vive num mundo de falsidade. Ela vive no meio da falsidade. Então, por isso é importante a gente praticar a não falsidade. Porque tudo que a gente faz e fala vai moldando a nossa realidade, né? Então, a nossa realidade é de acordo com as coisas que a gente fala, faz, né? De acordo com as nossas ações e de acordo com os nossos pensamentos também. Você vai atraindo mais pessoas daquele tipo para perto de você e você está sendo desonesto com aquelas pessoas que você está falando mentira. Então, quando a gente pratica Satya, a gente está sendo honesto com as outras pessoas e honesto com nós mesmos. Numa prática de Hatha Yoga, por exemplo, eu pratico alguma postura e eu não aguento fazer aquela postura, mas eu estou tentando, tá? Se eu estou tentando e está muito difícil para mim, porque vai ter um nível que eu vou chegar que realmente eu consegui treinar para chegar naquele nível. Mas se eu estou tentando e está muito além do que eu consigo, eu estou falando mentira para mim mesmo. Então, eu estou praticando uma postura que está muito além da minha capacidade física, mas eu estou ali, continuo ali, tentando e tal. Só que, por exemplo, para entrar naquela postura, eu teria que fazer mais umas 2 antes e treinar, ficar bom nas outras 2 para depois entrar nela. Então eu estou falando mentira para o meu próprio corpo, tá? E não estou sendo verdadeiro com o meu corpo. Se eu sou verdadeiro com o meu corpo, eu vejo que aquela postura não está legal, que não está dando certo, então eu vou lá e modifico, ou eu deixo ela para lá por enquanto. Porque se eu faço isso e vou treinando as outras, depois eu consigo fazer ela numa boa, tá? Um exemplo é a postura do corvo. Postura do corvo, depois eu posso postar aí um vídeo meu fazendo. É aquela que a gente coloca as mãos no chão, coloca o joelho apoiado aqui, né, no cotovelo. Quando eu tinha muita dificuldade para fazer essa postura, eu deixei ela para lá, falei, não é agora que eu vou fazer ela. E fui verdadeiro comigo mesmo. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo formas de realizar aquela postura. E aí, com essas formas, eu comecei a praticar. E fui praticando assim, devagar, focado no meu tempo, sem me preocupar com o resultado da minha ação, que seria, no caso, conseguir fazer a postura. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo fazer. E quando eu consegui fazer aquela postura, foi uma alegria enorme, né? Foi uma alegria verdadeira. Não, eu consegui, caramba, né? Pensei que eu nunca fosse conseguir fazer aquela postura, porque eu desde pequeno eu sou acima do peso, né? Hoje em dia eu também sou, às vezes eu emagreço, depois engordo de novo, então, efeito sanfona, né? Quando eu consegui fazer aquela postura, eu senti uma alegria enorme, porque era como se eu conseguisse fazer qualquer coisa, tá? E eu estava sendo verdadeiro comigo ao aceitar que aquela postura não era para mim naquele momento. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo e fui sendo verdadeiro comigo para continuar ali praticando dentro do meu limite para depois eu conseguir fazer a postura completa, ok? Depois eu posto aí um vidinho aí fazendo. No mais,
eu gosto muito dessa questão do Satya e tem uma historinha muito legal, porque as pessoas podem perguntar, tá, mas e se eu falar a verdade e ferir o primeiro yama, que é a não violência, né? A gente fica muito assim, confuso com essas coisas. Eu preciso praticar não causar dor nas pessoas, mas se eu falar a verdade, elas vão ficar chateadas. E aí? Então tem uma historinha que eu não vou lembrar direitinho os termos e tudo mais, mas era um monge que estava na floresta, num lugar que ele estava recluso ali, e esse monge tinha feito votos monásticos, então ele não se relacionava com mulheres e escolheu não se casar, né? Podia conversar, mas não se relacionar assim, ter relacionamentos, né? Afetivos. Então, ele estava recluso num canto lá no meio da floresta e ele lá meditando, de repente passou uma mulher e ela estava fugindo de um cara. E assim, segundo o que ela falou, parece que o cara queria machucar ela, queria matar ela. E aí a mulher foi e escondeu ali perto desse monge. E o monge praticava não falsidade. Então ele praticava sempre falar só a verdade. E aí, ferrou, né? Porque o cara chegou e aí ele olhou para o monge e falou assim: você viu uma mulher passando por aqui? E aí, o que o monge vai responder? Ele viu, né? Não pode falar mentira. Aí ele falou assim: mulher? Aqui não é lugar para mulheres. E ok. Aí o cara foi embora e o monge não falou mentira, né? Então, só para servir de exemplo, e aí depois a mulher saiu e ela foi salva, né? E conseguiu escapar. Mas assim, só para servir de exemplo, você não precisa falar a verdade sempre. Às vezes você pode ficar calado, ou às vezes você fala outra coisa, né? E tem uma parte lá do sutra mesmo, eu anotei aqui na minha colinha, que é assim: se a sua verdade for causar problema para alguém, causar alguma dificuldade ou mal a alguém, então fique calado, né? Você pode simplesmente falar assim, não quero falar sobre isso. E aquilo não é mentira, você não quer falar sobre aquilo. Entendeu? E com certeza, quando você começa a praticar, você se propõe a praticar daquela forma, vão aparecer várias situações exigindo que você pratique a sua não falsidade, tá? Vai chegar a pessoa te perguntando alguma coisa, vai chegar alguém querendo saber sua opinião sobre alguma coisa e tudo mais, e aí o que você faz? Ok, tudo bem para você se eu falar? Você não vai se chatear e tal? Ou então, se você achar e julgar que aquela pessoa vai se chatear ou vai gerar alguma polêmica, algum mal-estar, você fala, não quero falar sobre isso, e muda de assunto, né? Desvia, fala de outra coisa, ok? Para não precisar falar mentira, tá? Isso é muito interessante, porque vai acontecer. Se proponha aí. Eu falei que eu ia comentar algumas formas de praticar. O que eu faço? Eu costumava fazer, né? Eu costumo fazer de vez em quando. Eu tenho essa folhinha que eu até mandei para algumas pessoas. Então eu prego ela lá no meu guarda-roupa, por exemplo. Tá lá. Aí eu acordo, olho para a folhinha e falo assim: hoje eu vou praticar a ahimsa. Hoje é o dia de não violência. É lógico que não violência tem que ser todos os dias, mas assim, eu me proponho naquele dia a prestar mais atenção nisso, tá? Aí, eu pratico mais aquilo, no outro dia eu pratico sátira. Hoje é o dia de praticar a não falsidade, tá? No outro dia eu pratico o próximo e por aí vai.
E aí você nota que praticando assim um por dia, aquilo vai se tornando mais natural no seu dia a dia. Você faz um esforço, né? Igual quando eu falei do hábito, você faz um esforço no início, vai ser difícil mesmo, você vai ter que fazer muito esforço mental para não responder ali da forma errada, para lembrar daquilo, mas com o tempo aquilo vai ficando cada vez mais natural. Então vai ficando mais fácil, tá? Denise está comentando, é muito profundo essa passagem. A verdade pode ser colocada sem seguir a energia. Exatamente. Né? Não pode ser colocada sem sentir a energia. Exatamente. Você percebe o que a pessoa está sentindo ali, né? Você tem que ter empatia com a pessoa. Você vai perceber aquilo ali, você vai perceber você vai projetar qual é o resultado da sua ação. Né? Se você falar a verdade, vai machucar alguém. Né? Então, melhor não falar. Ok? Isso é muito interessante, tá, gente? E aí, eu vou entrar no Santosha. Santosha é um niyama, o segundo niyama. O primeiro é Sautya, o segundo é Santosha. Sautya eu falei na terça-feira. Quem quiser assistir essa live de terça, eu consegui colocar ela no YouTube. Então é só me pedir aí no direct, depois que eu mando o link, tá? Porque lá no YouTube ele tá como não listado, ok? Porque no YouTube eu posto mais coisas de anatomia, né? Então como eu queria usar o canal para postar sobre as lives, então eu coloquei como não listado. Então se você buscar lá no YouTube, você não vai encontrar. Você só consegue entrar com o link que eu vou te passar. Ok? Então, Santosha é o contentamento. A gente fala de contentamento e assim, o que te vem à cabeça? Escreve aí para mim aí. O que é contentamento? O que é uma pessoa contente? Né? Escreve aí para mim aí, o que vocês acham. No livro do Swami Satchidananda, o livro da capa verde, ele chama de contentamento. Então, é uma forma bem interessante de a gente enxergar a palavra e a prática e o resultado, mas no livro do Rohit Mehta, o livro de capa roxa e meio rosa, ele chama de autossuficiência, tá? O Santosha, ele traduz dessa forma. E aí, qual que é o sutra? Santosha. Quando estamos estabelecidos em autossuficiência, surge uma alegria incomparável, tá? Então, o pessoal está mandando ali, aceitação, fazer o que gosta. Pois é. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? A gente geralmente fala contente, a gente associa a alegria, né? A pessoa está contente, né? E realmente tem um quê de aceitação, mas nem sempre é fazer o que gosta, tá? Por quê? O mundo, a vida, ela vai trazer vários acontecimentos, várias coisas, vai ter coisas boas, coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, coisas ruins, né? E aí, o contentamento é a forma como você vai enxergar e vai lidar com aquilo. Quando eu pratico o contentamento, eu mantenho a minha alegria, tá? Então, eu alcanço uma alegria verdadeira e suprema. Por quê? Porque quando eu estou praticando yoga, por exemplo, eu sei que eu não sou esse corpo aqui. Então, eu não sou Fabiano. Fabiano é uma vida que eu estou vivendo, uma experiência que eu nasci num corpo de homem aqui no Brasil,
em Minas Gerais, na cidade de Lavras, com a família que eu tenho, e eu recebi esse nome. Concordam com isso? Isso é bem interessante para a gente descobrir de onde que vem a nossa felicidade. Por quê? Se eu pensar que a minha felicidade vem da riqueza, eu vou ficar buscando a riqueza, e se um dia eu alcançar aquela riqueza e descobrir que eu continuo infeliz, eu vou procurar outra coisa. Eu quero ficar rico e quando eu for rico eu vou ser feliz. Ok. Aí você consegue a riqueza, fica rico e aí você começa a ficar preocupado em perder aquele dinheiro. Você não é feliz. Né? Então quer dizer que a riqueza não é a fonte da felicidade. Tá? E aí você vai querer buscar outras coisas. Só que na verdade, dentro do yoga a gente sabe que a nossa felicidade ela vem de dentro. Vem de descobrir o que a gente realmente é, tá? Então, se eu procuro a felicidade lá fora, eu não vou encontrar. A felicidade está aqui dentro. O que é o contentamento nesse caso? O livro do Rohit Mehta ele fala ser exatamente como somos, sem procurar coisas externas para a nossa felicidade. Então, é em partes aceitação, por quê? Porque vai acontecer uma coisa boa com você e você vai aceitar e ok, tá tudo ok. Mas se acontecer uma coisa ruim com você, você vai aceitar também e tá tudo ok, tá? Porque a gente costuma fazer o seguinte, acontece alguma coisa negativa com a gente, né? Aí a gente fica assim, por que isso aconteceu comigo? Meu Deus, eu não mereço isso. O que eu fiz para merecer isso? E a gente não consegue lidar com aquilo, tá? Então, o que é o contentamento? É você pegar e falar, beleza, aconteceu, vou fazer o quê? Bola para frente. Então, é aceitar as coisas da forma como elas vêm. E obviamente tem várias coisas envolvidas. Vai ter várias coisas que vão acontecer com você que vão ser fruto das suas próprias ações. Lá no passado você fez alguma coisa e ela retornou agora. Tá? Isso é o que a gente costuma chamar de Karma Yoga. Tá? A prática do Karma Yoga é a gente observar as ações para não realizar ações negativas para não ter retornos negativos. Tá? Eu posso falar disso mais para frente também. É bem profunda essa parte. Então, se vier alguma coisa, deixe que venha, ok? Se não vier, tá ok também, pouco importa, porque eu continuo feliz, porque a minha felicidade não vem daquela coisa, entendeu? O contentamento, eu enxergo ele como uma forma de você tirar algo de útil de tudo que acontece na sua vida. Não importa se for algo negativo, algo positivo, você tira algum ensinamento daquilo. E aí você não vai ficar se lamentando, isso é que é o mais importante. Porque quando você fica se lamentando, você perde tempo. Por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Deixa para lá e bola para frente e vai e continua, né? Então, é isso o contentamento. E por isso que a gente alcança extrema alegria. Porque você não está preocupado com as coisas, você está tranquilo, você está numa boa, tá? E com isso, você não precisa se preocupar também, porque aquilo que vier tá ok, aquilo que não vier também tá ok. Talvez você merecesse aquilo por alguma coisa que você fez e talvez você nunca vai descobrir por que aquilo aconteceu com você. Então a ideia é exatamente essa, é você aceitar aquilo da forma como veio. E obviamente, a partir daí, como você está consciente, você vai aceitar e aí a partir daí você vai falar, o que eu vou fazer com isso agora? Tá? Por quê?
Porque vai ter coisa que você pode mudar, e aí você toca para frente para mudar, e vai ter coisa que você não vai conseguir mudar, então beleza, aceitou, tá? Rosana comentou ali, não é o porquê, mas para que isso veio para mim. Exatamente isso. Então, eu busco entender o para quê, né? Não é porque isso está acontecendo comigo, é o que eu vou fazer a partir de agora, já que isso aconteceu comigo, tá? Eu não lembro quem que falou, é uma frase famosa que fala: o importante não é o que fizeram com você, o importante é o que você faz com o que fizeram com você, tá? Então, isso é contentamento, isso é santosha. E aí, a gente só consegue praticar isso quando a gente conhece o verdadeiro segredo da felicidade. Porque o que é a felicidade? Felicidade pode ser muito subjetiva. Então, a gente procura a felicidade geralmente nas coisas externas, né, em bens materiais, em relacionamentos e tudo mais. Mas a felicidade, ela é uma coisa que está dentro de você e ela está relacionada às coisas que você faz, a forma que você enxerga o mundo, tá? O seu propósito de vida nesse mundo. Por que você está aqui? Por que você nasceu aqui no Brasil? Por que está acontecendo essa pandemia agora, com isolamento social? Sabe? E isso está tudo relacionado com o seu propósito. Porque, ok, talvez eu não entenda por que eu nasci no Brasil, sendo uma pessoa honesta, e o Brasil está cheio de pessoas corruptas e políticos corruptos e tudo mais. Né? E, ok, mas talvez eu tenha nascido aqui para aprender a lidar com isso, ou para tentar fazer algo diferente, para modificar. E talvez por mais que seja difícil, talvez aquilo seja a sua missão no mundo. Tá? Tem vários questionamentos em cima disso. Quando a gente começa a se aprofundar nisso, vem vários questionamentos. É muito interessante, é muito importante a gente começar a se questionar sobre essas coisas. E quando a gente simplesmente aceita, vou te dar um exemplo. Eu ganhei dinheiro. Eu costumo falar, dar esse exemplo com dinheiro, porque é mais fácil das pessoas entenderem. Eu ganhei dinheiro e eu estou feliz. Mas se eu tivesse perdido dinheiro, eu estou feliz também, porque minha felicidade não vem do dinheiro. Tá? Rosana, a frase é do Sartre, né? Exatamente, eu não sabia que era dele. Thalita está perguntando, podemos relacionar contentamento com a não tentativa de controle, tanto de situações, comportamentos externos, etc. É basicamente isso, porque a gente acha que o mundo é um playground e todos os sonhos vão ser realizados ali, custe o que custar. Né? A gente acha que o mundo está ali para nos servir. O nosso ego traz isso. Né? E se não for do nosso jeito, eu estou frustrado. Mas a gente no mundo tem 1 milhão de coisas que a gente não tem controle nenhum. E como que eu vou tentar controlar aquilo que eu não tenho controle? Né? Vamos falar de uma coisa, a morte. Eu não tenho controle sobre a morte. E aí eu perco uma pessoa querida e o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, eu não tenho poder nenhum sobre aquilo. Né? Então, quando
eu fico tentando controlar alguma coisa que eu não tenho controle, eu vou ficar frustrado, porque eu não consigo, não existe isso. Né? Isso é um pensamento muito consciente. Quando a gente para pensar, a gente fala, não, realmente, para que eu estou frustrado? Né? E aí você vai perdendo essa preocupação. E aí você vai enxergando o mundo de uma forma diferente. Então você não quer mais controlar as coisas, você quer controlar as coisas que estão ao seu alcance. As coisas que não estão ao seu alcance, você aceita. Porque é assim que tem que ser. Porque senão, você vai ficar martelando naquilo ali pro resto da vida. Né? Você vai ficar dando soco em ponta de faca. Porque você está machucando a si próprio. Ok? E aí uma coisa que eu gostaria de falar, que está escrito inclusive no livro do Rohit Mehta, na Arte da Integração, eu achei muito interessante, porque o yama, ele é uma espécie de campo negativo, porque os yamas, eles estão relacionados com não fazer alguma coisa. Não violência, não mentir. Aí o próximo que eu vou falar na semana que vem é não roubar. Aí o outro é contenção da sua energia. Aí o outro é não ter possessividade. Então é como se fosse tudo negativo. É não isso, não aquilo, não aquilo. E aí quando a gente pratica os yamas, a gente tem que praticar os niyamas porque eles trazem uma espécie de semente positiva na nossa vida. Porque se eu pratico a pureza, eu não sou mais escravo do meu corpo. Igual eu falei na terça-feira. Se eu pratico contentamento, eu não sou mais escravo do mundo externo. Eu não sou mais escravo dos acontecimentos. Eu estou feliz de qualquer jeito. Né? Tá bom, ok. Eu posso mudar? Então vou lá lutar para mudar. Não posso mudar? Então ok. Vou ficar martelando para o resto da vida? Né? E isso é causa de muitos problemas aí. Com as pessoas, problemas de saúde mental, problemas de relacionamento. Você consegue mudar uma pessoa? Não. Então aceita. Né? Você muda alguém quando você dá um exemplo. E aí a pessoa vem, te pergunta alguma coisa e ela quer se aprofundar. Por exemplo, eu vou começar a praticar yamas e niyamas e vou sair falando para todo mundo, vocês têm que fazer assim, 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 assim. Isso é egoísmo, eu tentar mudar as pessoas. Agora, quando eu pratico e as pessoas veem como que eu sou, eu tô com paz mental e eu tô conseguindo as minhas coisas e tudo mais, e as pessoas vêm me perguntar, aí eu falo, eu pratico isso aqui. Aí sim, é pelo exemplo. Você não muda uma pessoa com palavras, você muda uma pessoa com exemplos, tá? E a partir do momento que você aceita isso, você está praticando o contentamento. Você está praticando o niyama aqui, o santosha. Né? E dessa forma a gente pode relacionar as duas coisas, porque se eu vivo uma vida com a não falsidade, igual eu expliquei lá no início da live, eu vivo ações completas, então eu não busco o fruto das minhas ações, né? Ok, e essa vida não vai ser muito sem graça, porque tudo que eu estou fazendo é meio que entregando assim, tá, beleza, tal. Aí eu vou e pratico o contentamento. Por quê? Porque aí eu não vou achar sem graça, eu vou achar... Quando você tem contentamento, você espera pelo próximo acontecimento com prazer. Você vê, não, o que vai acontecer agora? Aí acontece alguma coisa, não, ok. Ou então acontece uma coisa boa, nossa, que legal. Tá? Então, a gente vai buscando através disso compreender as coisas e lidar melhor com as coisas. E aí a questão do contentamento é essa. Às vezes eu não sei por que aconteceu aquilo comigo.
mas eu não tenho controle. Então, ok, beleza, deixa, né? E as coisas sempre vão puxando uma para outra, tá? Então, aquilo que eu comentei, às vezes você vai falar a verdade e vai causar dor na outra pessoa. E aí você vai estar ferindo outro princípio, né? Que é o de não causar dor, não violência. Só que é só você não falar nada. Né? Você desvia, tá, ok. Né? E vai ter, quando você se propor, vai ter muito acontecimento na sua vida, muita coisa para testar. E quando você começa a lembrar que você se propôs a fazer aquilo e começa a se esforçar para continuar fazendo, você vai evoluindo. Porque a cada coisa que acontecer, acontece uma coisa negativa, você não reclamou, você aceitou, porque você viu que aquilo não tem volta, por exemplo, ou não tem solução, ok. Mas você tem que se policiar também, porque às vezes aquilo tem solução e você que não quer, você está com preguiça. Então é o seu ego que está ali cutucando ali, falando, dá uma desculpa, né? Porque o ego também é mestre em fazer isso, tá? Queria saber de vocês aí, se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Assim, não dá para eu falar tudo sobre esse assunto numa live de 1 hora de jeito nenhum. É tudo muito limitado. Eu ia dar um curso completo com 5 encontros para a gente aprender essas coisas, mas aí veio o isolamento social e eu tive que adiar. Então, quando eu retornar, provavelmente a gente vai fazer esse curso, tá? Mas estou pensando também em fazer alguma coisa online para ajudar o pessoal, até porque a gente está precisando dessas coisas, né? Porque ao invés de eu ficar ali, por que eu estou vivendo nesse momento e tá tendo esse isolamento social, nossa, estou perdido. Calma, tá sob seu controle? Não. Ok, beleza, o que eu vou fazer a respeito disso? Né? O que eu vou fazer a partir de agora? O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Tá? Obrigado pelo feedback aí, Thalita, Max. Eu que agradeço aí por estarem acompanhando aí, tá? Ficou claro? Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Se quiser relacionar com o que eu já falei nas outras lives também, pode ficar à vontade, tá? Qual que é o objetivo disso? É você viver melhor. Simples, né? Não é obrigado a praticar isso. Não. Mas se você praticar, você vai viver melhor. Ok? Não é arbitrário falar assim, ó, se você não fizer isso, você vai ser castigado. Não. Mas, se você não fizer isso, talvez você fique frustrado. Então, essa ideia do yamas e niyamas é isso. É uma forma, eu estou te dando uma dica de como viver melhor. E aí, para isso, eu trago os termos em sânscrito, porque isso foi escrito lá na Índia antiga. Tá? Então, estou só te explicando, estou traduzindo para você e te explicando. Ó, você pode usar isso para melhorar. E, assim, acontece direto. As pessoas vêm te perguntar, mas o que você faz para lidar com essas coisas? Por exemplo, eu estou aqui no isolamento social, é lógico que eu tenho um pouco de dinheiro guardado, eu estou tentando fazer as minhas coisas para manter a questão financeira. Eu não estou simplesmente, aceitei, deixo para lá. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, senão lá no futuro eu estou perdido, né? Mas eu não estou surtando, né? E isso que é o importante dessas práticas, porque eu estou vivendo bem. Eu estou tentando ao máximo ficar numa boa com essas coisas, tá?
Então é muito importante. A Denise está comentando, tudo que acontece na minha vida, seja boa ou não, eu falo gratidão universo. Exatamente. Tá? Então, o Max está perguntando, né, se o pagamento pela ação é a própria ação, como que fica a questão das expectativas? Você não tem expectativa. Porque se você aceita as coisas do jeito que elas vêm, e igual a Denise falou, né, gratidão, você agradece, então você não precisa ter expectativa. É lógico que um pouco de expectativa você vai ter, mas você vai ser muito mais coerente com as suas próprias expectativas. Porque você sabe que se você fizer isso aqui, vai acontecer aquilo ali. E você não está apegado ao fruto da sua ação. Né? Você já espera alguma coisa, mas você sabe que se não acontecer aquilo, tá ok também. Tá? Então a ideia é essa. Então, realmente, se eu vou ter o pé no chão para eu ter expectativa plausível sobre aquilo que está ao meu alcance, e se aquilo não acontecer, tá ok. Beleza? Porque essa que é a ideia do contentamento. Ok? Espero que tenha ficado claro aí, Max. E o nosso tempo está acabando. Eu não sei se o Instagram avisa que está acabando, mas aí ele desliga de uma vez. Tá? Mas enfim. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, me procurem, me chamem aí no direct, tá? E essa live vai ficar salva aí por 24 horas. Então, se alguém quiser assistir de novo, assista. Se alguém quiser mandar para alguém também, mande, que às vezes outra pessoa pode se beneficiar aí desse conhecimento. Beleza? E qualquer coisa me chama, tá? Eu tenho estudado muito isso, já tem 7 anos que eu tenho estudado isso, e para mim é um prazer poder comentar, poder ensinar essas coisas que eu aprendo estudando o yoga e de uma forma geral. Tá bom? Muito obrigado. Gratidão por terem acompanhado aí. E espero vocês na próxima live, que provavelmente vai ser na semana que vem, na próxima terça. Mas eu tô combinando uma live aí com outras pessoas também. Então fique de olho aí que eu vou divulgar. Beleza? Namastê. Um ótimo fim de semana aí, uma ótima noite para todo mundo, e qualquer coisa me chama no direct, tá? Um abração aí, abraço Max, um abraço para todo mundo e se cuidem. Valeu!